gente vai abrir, né, Magali, para algumas questões, para a Márcia e para o Gerson, para quem queira fazer uma fala, fazer algumas considerações. Então, a gente passa para vocês também o bastão. Então, a ideia é a gente poder conversar, né, sobre essas provocações que a Márcia e o Gerson nos fazem essa noite e poder fazer uma rodada aí de perguntas, de manifestações, para fazer uma interlocução com os dois. Alguém gostaria de iniciar? Na verdade, eu não vim fazer uma pergunta, eu vim contribuir um pensamento que eu tive. Até, como é o teu nome? Desculpa, mil perdão, mas é que eu esqueci o teu, Márcia. Márcia, eu estava pensando sobre essa questão da língua, né? Com licença, eu vou só pegar um papel aqui para eu... O que eu anotei aqui, tá? A língua faz parte da linguagem, na minha visão, no meu entendimento, que é uma linguagem universal, cósmica. Ok. E existe uma língua universal atualmente, que no caso é o inglês. Eu não estou usando nenhuma percepção pessoal de Júlia, e sim eu estou analisando o contexto mundial mesmo. Se a gente for analisar mundialmente a globalização e tudo mais, a língua universal é o inglês, beleza? Certo ou errado? Eu preciso só que o meu pensamento seja impulsionado para ver se eu não estou me perdendo no que eu estou pensando. Certo ou errado? É um fato ou não é? Que o inglês é uma língua universal no mundo, pensando no contexto da globalização. Língua colonizadora. Perfeito, isso. Vamos melhorar as palavras. Ok. Eu só gostaria de falar outra coisa também, que no momento eu não estou com nenhum vínculo na universidade. Eu fiz 2 semestres na pedagogia, estou até nervosa já, porque é emocionante, é muito doido. Enfim, eu só gostaria de dizer que eu tranquei o semestre, tranquei a pedagogia e blá, blá, blá. Enfim, só gostaria de deixar isso claro, porque para mim é importante. Porque é a minha forma de existência, né, de transgressão, de certa forma. Isso é difícil, é uma missão que é complicada, porque levantar da cadeira, ter que vir falar, né, tipo assim, em questões de formação, ter o ensino médio completo e ser formado apenas nisso, dentro de uma universidade, isso pode ser visto com olhos meio estranhos. Então, para mim, é a minha forma de deixar registrado ao vivo esse registro transgressor. Bom, vamos voltar aqui porque eu estava pensando. Então, pensando nisso, é bem simples o meu pensamento, de que já que o inglês é uma língua universal e um problema das línguas indígenas que estão se sucumbindo, se o problema é fazê-las viverem, como viver no dia de hoje? Será que a melhor forma é produzindo materiais didáticos, se isso nem é da cultura indígena? Tipo, não é que não seja, mas é que essencialmente a escrita não faz parte da cultura indígena. Fato, ou posso me expressar de forma melhor? Márcia, tu acha que essencialmente a cultura indígena traz a forma de escrita, de produção de material didático, livros, e, enfim, isso aqui, entendeu? Escrever. Porque o que eu penso, tá? Porque isso não é uma forma rápida. Se isso é um problema urgente, isso não é rápido de resolver, se a gente vai parar para escrever, vai parar para produzir uma escrita. O mais rápido, hoje em dia, em contexto mundial, é a mídia. É a forma mais rápida, porque agora eu estou falando isso aqui, mas isso aqui já não está mais aqui, já está pelo mundo, já foi registrado, já passou. Entende? Não sei se está me entendendo, desculpa. Eu só queria dizer mesmo que eu pensei que uma forma fácil de resolver esse problema seria aliando a mídia à linguagem, às línguas indígenas, mas não de forma escrita, e sim de forma tecnológica, porque a tecnologia é uma inteligência mais rápida do que a escrita. Não tenho uma pergunta, eu tenho só uma sugestão, uma contribuição. Só isso, é simples. Bona nit a totes, bona nit a tots. Començo en la meva llengua i després passo, meva llengua és el català, y después paso a falar en el portucatcas, que es lo que yo falo cuando falo en portugués. Mezclo catalán, portugués, castellano. Bon, quería apuntar una serie de cuestiones. A primera, hoy, faz 330 años, hubo una batalla en el Estado español, y a partir de aquella batalla perdimos con los castellanos
e a partir daquele momento as línguas nacionais do Estado espanhol foron prohibidas. E foron prohibidas até tal punto que até 1975 los meninos y las meninas eran castigados y castigadas nas escolas si falaban una palabra en catalán o en vasco. Eso en primer lugar por situar un problema. Uno previo sería pedir disculpas como europeo, como heredero dos colonizadores, a todos vocês especialmente, e agradecer o fato de que hoje aprendi moito con vocês dos e con vocês e a súa presença. Sobre todo porque como militante de la luta dos povos sin Estado, me aproximo a la complexidade de traballar ese tema no Brasil, porque non é o mesmo fato falar de povos sin Estado na Europa ou ver el problema dos kurdos que non poden falar ni un sindicato de profesores de Kurdistán hoxe está prohibido por el fato de defender o ensino en la lingua kurda, está prohibido en Turquía, por ese fato só. E ver como incluso separar la lingua da cultura e dos dereitos a la autodeterminación dos povos que você falaba como un dereito humano é un problema que é recoñecido por la cultura burguesa europea o por los derechos humanos sempre e cuando ese dereito non afecte la unidade del Estado ou el poder do Estado. El tema, falei del caso de Kurdistán, el tema lo tenemos con los mapuches en Argentina, o fato que o povo mapuche reclame ser un povo, una nación, crea un problema con el Estado argentino. O el fato de que en Cataluña o povo haya reivindicado el dereito a autodeterminación, significa que en estos momentos defender el dereito de autodeterminación, coñecido como un dereito humano, agora no Estado español é un fato de ser acusado de terrorista, simplemente. Entonces, o que eu quería apuntar, e eran moitas cosas e quero ser breve, o que quería apuntar era de como podemos separar o ensino da lingua, si é posible separar o ensino da lingua da luta por reconhecimento como povo, como nación. Porque si no se conseguimos, o si no se, desde a miña perspectiva, volto a falar europea, con un análisis diferente, si no se recoñece esa unidade de cultura, lingua, povo, nación, va a ser difícil avanzar en la recuperación das linguas, porque sempre van a estar os medios de comunicación, sempre as cosas importantes, el boletín do Estado, os documentos oficiais van a estar sempre en portugués. Entonces, o povo va a ver sempre que as cosas importantes, os documentos importantes, só están en portugués para que estudar en guaraní, en gaigán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde la miña perspectiva, y eso es un interrogante, y ese interrogante está marcado por la complexidade e dispersión dos povos en Brasil, separar la luta por la lingua, é posible separarla do dereito a povo-nação, o direito à autodeterminação dos povos. A única coisa que eu queria comentar era a respeito de que num dos slides estava escrito ali educação indígena e educação de ciência. E isso me incomoda um pouco, porque eu sou da área das exatas, não me julguem. e me incomoda muito que nós, na ciência, a gente reproduza muito essa visão elitista da coisa. Porque eu acho que o povo indígena, sendo que eu sou descendente de indígenas, faz muita ciência. E não é porque não segue o que se acredita como método científico que não se esteja fazendo muita ciência. Porque tem muito cara de jalequinho que tem que ir para o meio da Amazônia para entender a fazer remédio. Esclarecer, eu não sei se eu expliquei, não sei se ficou claro a questão, a proposta dos ninhos de língua, né?
Você falava da questão, será que não é mais simples e rápido, né? Sair da escrita? É exatamente isso que traz a proposta de ninho de língua, né? Quando a gente fala de aquisição da língua, é quando a criança adquire a língua de forma natural, né? Então, o objetivo desse projeto é passar a discutir aqui no Brasil, né, como uma forma de fortalecimento, uma forma de ter a certeza que essa transmissão intergeracional não vai ser quebrada, né? Então, a gente sai desse sistema de escrita. E até mesmo quando a gente fala em ensino de língua indígena como segunda língua, é uma outra abordagem, né? Uma outra abordagem mais voltada para a abordagem comunicativa. A pessoa aprende a falar e não só sobre o sistema gramatical, não só sobre a escrita daquela língua, como os modelos antigos de ensino de língua trazem tradicionalmente, né? Por exemplo, o latim, é uma língua que já não existe, você só aprende sobre, né? Mas a proposta do ensino de língua para as escolas indígenas, como segunda língua, é você fazer com que o adolescente, né, adquira a língua para comunicação, passe a ser falante daquela língua. E o que diferencia um pouco a proposta do ninho de língua é dar a oportunidade para a criança crescer falante nativa. Entende? Então, numa escola de educação infantil, no ninho de língua, você não vai trabalhar a escrita daquela língua. Então, você pode utilizar os diversos recursos disponíveis, inclusive os recursos digitais, né, que a gente vem tentando fazer. Então, é exatamente sair da questão da escrita, né, seja para o nível de educação infantil e também para o ensino de língua ali, seja ensino fundamental e as outras séries. Não sei, eu espero que eu tenha sido mais clara dessa vez. Bom, acho que com relação à questão da importância, eu não tenho a menor dúvida de que a língua é extremamente importante na luta por reconhecimento, por direitos, por autodeterminação. Ou seja, aqui no Brasil, principalmente, né, os elementos diacríticos culturais são fundamentais. Quanto mais se preserva esses elementos culturais, mais facilidade, entre aspas, para garantir os direitos. Quanto menos são mantidos os elementos culturais, é mais difícil, né? Basta olhar, por exemplo, o Nordeste, onde exatamente a maioria esmagadora dos povos indígenas, por exemplo, não fala mais a língua. Aí os direitos, não é, são muito mais difíceis de serem, eu diria, argumentados do ponto de vista da defesa. Agora, só temos que tomar o cuidado, no caso brasileiro, exatamente em função disso. Não dá para, obviamente, condicionar a isso, né? Não fala mais a língua, então, aqui há um grande preconceito no Brasil contra aqueles que não falam a língua. Nós temos hoje, os dados não oficiais, 375 povos. Desses 375, não sei bem os dados reais, Márcia, mas, bom, até recentemente eram apenas 180 línguas faladas. Não sei se isso mudou. Não é? Reconhecidas, inclusive, pelo governo. Olha, de 375, 180 falantes, povos. Ou seja, veja, não sei o cálculo, mas é quase a metade que não fala a língua. Não é? A gente não pode excluir esses que não falam a língua indígena, porque, não é? Então, tendo esse cuidado, tranquilo, mas, sem dúvida nenhuma, a língua é importante e há uma luta grande, inclusive, por resgate de línguas e até apropriação de outras línguas, né? Na Amazônia, por exemplo, os povos indígenas que perderam, não falam mais suas línguas, e não é mais possível recuperar, porque não tem mais falante, não tem registro, não tem nada, eles estão se apropriando de outras línguas, por exemplo, o Iengatu, que é uma língua geral,
criado pelos colonizadores a partir do Tupi-Guarani. E esses indígenas estão aprendendo e tratando isso como língua deles, língua indígena, né? No fundo, é língua nativa porque é originário, né, da língua Tupi-Guarani. E não é um caso, são muitos. Eu diria dezenas de povos que agora estão aprendendo o Iangatu para ser a língua nativa deles, né? Bom, a nossa companheira, se eu entendi bem, você tem toda a razão, né? Quer dizer, eu também, eu estou de pleno acordo contigo. Para mim, todos os conhecimentos indígenas fazem parte da ciência aqui no sentido amplo. Mas isso é bom que se diga, a academia não aceita isso. Eu já fui a várias mesas defender os conhecimentos indígenas como ciência, e eu quase apanho nas mesas. Então, por isso, evitei aqui, poderia apanhar aqui, né? Estou brincando, mas a academia ainda não aceita os conhecimentos indígenas no mesmo status de ciência, tá certo? Porque não passa exatamente pelos protocolos, né, do processo de produção de conhecimento. Eu acho que temos iniciado avanços, eu reconheço. Porque eu estou concordando plenamente contigo, mas eu ainda não me sinto à vontade de falar isso, embora essa é a minha fé, é a minha esperança de que em breve isso possa acontecer. Boa noite a todas e todos. Sou Dilermando, sou professor de Geografia. Minha primeira reflexão vai a respeito da linguagem, né, para a gente ficar atento quanto a linguagem ela nos traz também em relação ao próprio português. Né, a gente fala muito em orientar, o que é muito próprio da universidade, né, a relação do orientador, e a gente não se dá conta quanto de eurocêntrico tem nessa própria expressão, né, que diz que justamente tem que ir para o Oriente em relação ao caminho do sol nascente. O que em alguma medida, já demonstra que o que se considera de colonização, de civilização ocidental, ela aprende exatamente com o Oriente. Né? Se a gente for ver a Grécia, mesmo ela, no marco que foi dado pelos europeus no século XIX, ela sequer é Ocidente, né? Ela é Oriente Próximo. Mas o quanto a gente reproduz isso de forma crítica, sem se dar conta de quanto a linguagem reproduz essas formas colonizantes e eurocêntricas. Né? A Europa, que sequer é um continente também. Se a gente for olhar um globo terrestre, vai ver que é uma península do continente asiático. Né? Então, quando a gente fala, com todo respeito aos colegas europeus, né, se coloque no seu devido lugar de entender o que fazem aqui no mundo. Agora, a partir dessa provocação, queria dialogar sobretudo com o Gerson, né? Acho que coloca questões bem importantes, mas eu queria que tu explicasse mais essa relação que tu colocaste no final em relação à democracia, por exemplo, né? Porque pode parecer que os povos indígenas não são democráticos no sentido de que não fazem processos decisórios que sejam coletivos. E eu estou entendendo que, na verdade, é porque democracia também é um conceito grego, né, inventado pela civilização ocidental. Então, eu queria que tu aprofundasse mais isso, e aí, inclusive, dialogando com a dimensão da linguagem, se vocês têm contatos, por exemplo, com outros pensadores indígenas que trazem e trabalham, inclusive, a dimensão linguística, para reafirmar o pensamento próprio dos povos originários da América Latina. E aí eu cito dois em especial, não vou nem citar aqueles do chamado pensamento descolonial, que inclusive fazem críticas às propostas, por exemplo, da Bolívia, de um Estado plurinacional, e que tentam colocar dentro do Estado isso. Eu trago um venezuelano indígena, que teve aqui na URGS no ano passado, José Ángel Quintero, que é um indígena aio, que fala justamente a partir de expressões, formas de referenciar essa forma de pensar e viver e existir, ou reexistir indígena. Né? E uma outra, uma boliviana, chamada Silvia Rivera Cusicanqui, que também faz uma crítica em relação aos próprios pensadores do pensamento descolonial, e uma crítica, inclusive, a essas formas de organização de um chamado Estado plurinacional. E aí, para quem aprende que o diálogo de saberes é uma questão fundamental, colocado por pensadores brancos, né, como Boaventura de Souza Santos, como Henrique Leff e outros, e o próprio Feyerabend, um físico que vai falar de um anarquismo epistemológico, o quanto, quando tu coloca, afinal de contas, é interessante colocar esses diferentes saberes para dialogar? Né? Então, acho que é uma questão que eu queria trazer para o debate. Obrigado. A pergunta que eu faço para vocês é, por que não uma universidade indígena como núcleo das reivindicações dos povos, dos próprios movimentos indígenas? Eu digo isso por 3 motivos. O primeiro deles é de que tanto a Márcia quanto o Gerson chamaram a atenção para o fato de que são importantes pesquisas e estudos na área,
das culturas, das linguagens e dos saberes indígenas, e de que não existem financiamentos, não existe apoio público adequado, quanto, conforme a colocação do próprio Gersen, a universidade tal qual nós vemos não favorece como deveria, não dá centralidade como deveria aos próprios indígenas enquanto protagonistas, talvez muito mais enquanto meios do que propriamente enquanto protagonistas. Então, por que não uma universidade indígena? Segundo motivo, que é o próprio fato, e aliás isso é muito bonito no movimento indígena, de que vocês assumiram protagonismo público, político, cultural, exatamente para trazer as reivindicações, trazer a própria voz dos povos indígenas. E talvez nesse sentido uma universidade indígena seria interessante como meio de construção, de trabalho, de formação a partir dos próprios saberes, práticas e culturas indígenas. E em terceiro, como eu tinha dito antes, embora as ciências humanas e sociais tenham aprendido muito, tenham se tornado mais sensíveis em relação aos próprios povos indígenas, suas culturas e seus saberes, nós, de uma maneira geral, pelo menos como professor eu posso ver isso, vocês ainda são muito mais um meio do que o próprio fim dessas mesmas ciências. São sempre mediados, e nessa mediação o protagonismo não é de vocês, é exatamente daqueles que fazem a mediação, dos instrumentos, das práticas, dos valores que esses que fazem a mediação possuem. Enfim, falou-se muito da educação escolar indígena, que é extremamente importante, e eu queria ver, queria pensar essa questão. Não seria possível pensar também uma universidade indígena enquanto esse núcleo de reivindicação e de construção, então, dos saberes indígenas, da sua cultura, das suas práticas? Boa noite, eu sou Cidara, sou técnica aqui da URGS e estudante de mestrado no programa de pós-graduação em educação. E eu resisti bastante a falar, porque eu fiquei muito emocionada, inicialmente com a fala da Márcia, por conta de que uma das primeiras experiências que eu tive de vivenciar a absoluta ignorância dos não indígenas a respeito dos povos indígenas e a enorme paciência dos povos indígenas para conviver com isso e lidar com isso, foi exatamente com duas lideranças Yawa-Lapti. E saber que são 8 falantes hoje, já confesso que acabou comigo. Mas, enfim, afinal, não se trata da resistência das línguas ou da existência das línguas, são pessoas, são saberes, são culturas, são muitas coisas, né, que estão implicadas aí. E, em relação, então, em primeiro lugar, agradeço a vocês três, com quem eu tenho aprendido muito. Gersen, muito obrigada pela tua fala. Eu assino embaixo de tudo, né? Eu realmente acredito nisso e penso da mesma forma no que me é possível pensar, já que eu existo e fui educada numa perspectiva não indígena. E aí eu queria trazer um pouco, então, para esse nosso contexto não indígena, questões fundamentais que foram colocadas a respeito, inicialmente, de humanidade. Há muito tempo já na minha prática educativa, eu penso que é um dos problemas que a gente tem em espaços educativos é acreditar que todos têm o mesmo conceito de humano naquele espaço. Eu estou falando do nosso contexto não indígena. E isso já causa vários problemas, né? Então, eu acho que desnaturalizar esse conceito, entre aspas, universal de humano, é uma tarefa muito importante. Nós temos que, sim, para nos entender entre nós, saber de que humanos estamos falando. Então, acho que essa é uma primeira questão que é bem significativa. E, em relação à Declaração Universal, já começa por aí, né? Então, se tem direitos específicos é porque ela já não é universal, né? Então, em relação à Declaração dos Direitos
em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o Gerson perguntou para que humanos esses direitos, né? Quem são esses humanos portadores desses direitos? Eu gostaria de lembrar, falando dos mitos de origem, que a declaração ela sempre é divulgada como tendo sido elaborada depois da Segunda Guerra Mundial. Esse é o mito de origem da carta. Mas, se nós formos analisar como aconteceram as reuniões, os encontros, as conferências, as datas em que elas aconteceram, a elaboração da carta e a assinatura da carta, a gente vai ver que isso aconteceu antes do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, eu já começaria respondendo que os primeiros que estão fora desse conceito de humanidade são os japoneses. Fora, então, todos nós os outros, né? E, dentro dessa ideia, então, eu queria só eu pedi que vocês comentassem um pouco a respeito de uma preocupação bastante grande que eu tenho em relação à questão da interculturalidade, que é o fato de que as experiências e assim que na verdade é no que a gente avançou até agora, né, em questões interculturais, normalmente são relativos à educação escolar ou mesmo universidades, né, indígenas, então educação escolar indígena, universidade indígena ou indígena na universidade. E eu estou convencida de que os indígenas que conseguiram inserir os não indígenas no seu mito de origem, eles são os mais preparados para vivenciar a interculturalidade. Né? Nós é que não estamos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a necessidade dessa formação intercultural para as pessoas e espaços educativos não indígenas. Era isso. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão, na verdade, pelo que eu disse, porque foi um pensamento, assim, enquanto estava acontecendo, né, enfim, tudo, o evento, eu comecei a pensar e refletir, só que agora eu estou refletindo novamente, então eu gostaria de pedir perdão pela sugestão que eu fiz e repensar de uma maneira mais lógica e dizer que eu não estou aqui para dizer nada, de que eu só estou, foi só um pensamento que eu quis compartilhar, só isso. Eu conheço, não é que eu conheça, mas talvez eu entenda minimamente e talvez humildemente o poder da palavra, sabe? E tentar sempre colocar a tua existência. Eu não sei, estou até um pouco confusa agora. Mas, assim, objetivamente, eu só quero retraduzir o que eu quis dizer. O que eu vi? Temos um problema A e buscar um problema A urgente e tentando buscar uma solução que, na verdade, não é uma solução porque é um contínuo, né? É um processo que não está solucionado, mas não tem nada de solução. São apenas, talvez, estratégias para que possa... Eu não sei, enfim, temos A, que é um problema, e temos B, que é uma possível ajuda, digamos assim, né? Quem sou eu para querer ajudar alguém? Mas foi só um pensamento mesmo. E eu quero dizer que essa questão da mídia que eu toquei, eu não quero dizer uma coisa algo tão poderoso que a mídia, porque toca uma questão mundial de tocar diferentes países, diferentes continentes, enfim, é algo mundial mesmo. Então, eu não quero que isso seja uma fala superficial, e sim uma fala que, em cada palavra, existe uma profundidade, porque isso é uma questão séria. Como o Gerson disse, tudo... Como ele expôs, na verdade, as coisas precisam ser pensadas e repensadas se são de fato válidas, se são de fato saudáveis, se não existe perigo, enfim. Então, eu só queria deixar claro que não foi algo superficial, assim, mas sim uma sugestão para ser pensada minuciosamente, levando em consideração todas as especificidades possíveis e existentes. Apenas isso. Eu não sei se eu agora me fiz um pouco mais clara. Júlia, não precisa pedir perdão. Tá? A gente tem que deixar o pensamento chegar e quando a gente se sente provocado, a gente bagunça o pensamento mesmo, né? E a gente não tem que ter essa clareza imediatamente.
Acho que a gente tem que deixar sentar agora todas essas ideias, continuar pensando. Obrigada pela tua colocação. A Júlia é assim, conheço ela, é uma menina extremamente inquieta e, às vezes, a inquietude dentro dos espaços escolares, acadêmicos, perturba, né? Mas a gente não pode perder essa inquietude nunca. É isso que o Manila nos falava antes. É isso. É Júlia, né? Eu prefiro ficar com as tuas inquietações e dúvidas com que as certezas que estão acabando com a nossa humanidade, né? E a minha provocação, os desafios que eu lancei aqui, as dúvidas, é um pouco isso. Acho que a gente tem que acreditar mais no potencial, aí sim, né, das culturas, das tradições, das civilizações, dos humanos, do que nas certezas que foram construídas, muitas vezes nem por esses humanos, não é? De certa maneira, pelas coletividades e sim pelas elites e assim por diante, né? Bom, vou tratar de algumas questões aqui. Democracia. É um debate longo, mas, só para simplificar, a rigor, existem alguns aspectos que podemos classificar que os povos originários, eles não têm a mesma democracia que temos hoje nas sociedades estatais modernas e pós-modernas, né? E é nisso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, tradicionalmente, as lideranças indígenas não são eleitas, elas são heranças, né? Poderíamos dizer uma espécie de monarquia, embora é bem distinto. Mas isso não é o aspecto mais importante. Mas o aspecto mais importante, se a gente olhar hoje, digamos, as democracias indígenas e as democracias dos estados, no caso do Estado brasileiro, há uma coisa que diferencia muito, pelo menos até onde eu sei, na região amazônica principalmente, essa ideia de representação e delegação não funciona. Não existe, não é? A mim, aí eu estou falando como indígena, né? A mim, o que está acabando com essa democracia dos brancos é essa democracia da delegação e da representação. Não é? Eu fico muito feliz que nós não delegamos, nós não pedimos para ninguém nos representar desse ponto de vista com poder de delegação. Ou seja, se uma aldeia do Amazonas manda um representante falar com o presidente da FUNAI em Brasília, é para ir lá dizer o que aquela comunidade está pensando. Ele não está com a delegação de tomar decisão lá na frente do presidente da FUNAI sem ouvir as suas comunidades. Se ele fizer isso, quando ele chegar, no dia seguinte ele é destituído. Vai botar outro tuxaua. Não é? Se ele quiser, vai ter que voltar lá, consultar, para depois dar a posição final, né? Então, acho que fica claro essa não delegação, né? Que o que mais me incomoda nessa democracia atual brasileira é isso, né? Porque a gente elege o representante para defender os nossos direitos e interesses. E o representante, uma vez eleito, age exatamente ao contrário. E a gente não pode fazer nada, não é? Nada, absolutamente, a não ser tolerar até terminar um mandato, não é? Isso, né, só para diferenciar, isso mereceria uma longa discussão. Eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, para desenvolver um pouco mais disso, né? Mas o que fica claro é que a democracia que nós vivemos hoje não tem nada a ver, de fato, com o modo de organização política, de tomada de decisões dos povos indígenas, né? Se eu tivesse que imaginar essa democracia dos povos indígenas, pelo menos na região que eu vivo, eu poderia dizer que é uma democracia direta, não por representação, não por delegação. É a aldeia que se reúne e toma decisão, não é? Não tem essa, como é que se diria, esse conchavo de representantes elites, não é, que toma a decisão. Isso é muito perverso, né? Às vezes você tem 200 pessoas que decidem 200 pessoas que decidem o destino de 200 milhões, né? Isso, para mim, é impensável, inadmissível, né? E é isso que acontece, né? Literalmente, né? Então, só para dizer isso. Com relação ao pensamento próprio, sem dúvida, por isso que eu trouxe hoje o desafio, essa coisa de repensar essa reaproximação,
essa interação, essa dialogia de saberes. Não é? Eu passei toda a minha vida apostando que, por exemplo, a escola indígena deveria ser esse espaço de interação, de aproximação. Né? E eu cada vez mais acredito que não. Nos últimos 5 anos, eu tenho focado meus estudos e pesquisas para demonstrar que a aposta que fizemos há 20, 25 anos atrás, na Constituição Federal de 88, na LDB, nas primeiras normas do Conselho Nacional de Educação, foi uma meia-verdade de que a escola indígena resolveria a questão tanto dos conhecimentos não indígenas quanto dos conhecimentos indígenas. Na minha avaliação, foi um erro. Um erro. Eu não acredito, em pouco tempo, que esse modelo de escola que temos, escola indígena, possa trabalhar no mesmo pé de igualdade os dois conhecimentos, ou as duas perspectivas. Né? E eu passei a ser mais crítico, portanto, dessa ideia de que o professor super-herói, né? Que ele tem que dar conta para a criança, tanto dos conhecimentos, não é, do mundo não indígena e dos conhecimentos tradicionais. Não é? O conhecimento tradicional, eu continuo acreditando que não é o professor que tem que, a rigor, ensinar. Ele não pode atrapalhar, ele não pode fazer a sua obrigação também, não é? Mas acho que o papel de transmissão dos conhecimentos tradicionais é da comunidade, é da família, é dos pais, não é da escola. Pelo menos essa escola, a menos que a gente invente outra escola, mas eu acho que essa é para isso. Eu cada vez mais penso que a escola indígena, a universidade, para permitir o acesso de indígenas aos conhecimentos não indígenas, que eles precisam e querem, né? Até em função do contexto que nós vivemos. Agora, isso não significa que tem que virar de costa para os conhecimentos indígenas. O que tem que superar é que a escola e a universidade antiga ela era contra os conhecimentos indígenas. Isso tem que mudar. Não tem que ser mais, tem que facilitar, mas não podem ser as principais responsáveis pela produção e reprodução desses conhecimentos tradicionais. Né? Quer dizer, eu acho que tirar essa responsabilidade da família, da comunidade, do povo, para passar para a escola, para a universidade, é um erro. É isso que se tentou, de algum modo, forçar a barra nos últimos anos. Né? É uma divergência que eu tenho com vários educadores, principalmente não indígenas, né? Que pregam de que a escola indígena tem que fazer criança falar a língua indígena, aprender os conhecimentos indígenas. Agora, pergunto qual é o professor, ainda que seja indígena, com essa capacidade de fazer isso. Né? E eu acho que é querer demais, né, de um professor para cumprir essa missão. Portanto, já tem a ver isso com a universidade indígena. Eu concordo, eu defendo a universidade indígena. Agora, atenção, para mim a universidade indígena não é para tratar dos conhecimentos indígenas, para facilitar, melhorar, adequar o acesso de indígenas aos conhecimentos não indígenas, articulados com, sim, os conhecimentos indígenas, mas não necessariamente para os conhecimentos indígenas. Né? De novo, eu tenho uma opinião de que escolarizar, academicizar, a expressão aqui é inventada agora, né? Os conhecimentos indígenas não prospera, não é? Existem muitos conhecimentos indígenas que são impossíveis de serem levados para a escola e para a universidade, porque eles são conhecimentos, eu não digo secretos, mas são conhecimentos que não se trabalham num contexto aberto, né, público. Entre os Banil, o conhecimento do pajé é dele o conhecimento. Ele vai passar a transmissão para o herdeiro que ele escolher. Ele não vai ensinar os conhecimentos dele numa sala de aula. Não vai para uma sala dos saberes indígenas para ensinar isso. Não vai, mas de jeito nenhum. Não é? Então, querer imaginar que todos os conhecimentos indígenas vão para a escola, para a universidade, para mim isso é uma ilusão, né? Não vai acontecer. Muitos, sim, vão e precisam ir, estão indo, já estão. Estou negando isso, mas não dá para apostar tudo. Né? A universidade indígena é, sim, para isso, até porque eu acho que essa universidade... Eu passei um bom tempo contra, já quase 10 anos atrás, o deputado Abicalil apresentou uma proposta de universidade indígena e quase foi aprovada no Congresso Nacional, Abicalil do Mato Grosso. Eu fui contra. Primeiro que não foi discutido conosco, que ninguém sabia para que a universidade indígena iria servir. Hoje eu tenho mais clareza, então eu apoio. Agora, uma universidade indígena para isso, né? Para encontrar
formas adequadas de permitir os indígenas acessarem os conhecimentos não indígenas. Em primeiro lugar, isso, né? Porque, infelizmente, hoje, de fato, as nossas universidades estão muito pouco abertas a pensar essas coisas, né? Hoje, os cursos, as disciplinas são rigorosamente igual para índios e não indígenas, né? Eu sempre dou o exemplo da Universidade de Brasília, que é a universidade muito conhecida como pioneira para permitir esse acesso de cotas para indígena. Mas ninguém fala que a Universidade de Brasília, sim, avançou no acesso, mas não avançou em nada, absolutamente nada, na mudança da universidade, dos cursos, dos métodos e das ciências. Nada. Literalmente, eu estudei, continuo acompanhando a Universidade de Brasília, entende? Quer dizer, é pioneiro no acesso, mas a universidade é uma das poucas universidades que não mudou nada no que diz respeito ao currículo e ao método seus, né, aplicados na universidade. Então, esse é um exemplo porque a gente quer uma universidade indígena, né? Mas não vamos idealizar a universidade indígena só para conhecimentos indígenas. Eu, pessoalmente, penso que conhecimentos indígenas não precisam de escola nem de universidade. Nunca precisaram e deveriam continuar sem precisar para poderem continuar aí, não é? E algumas, quando se tornarem escolarizados ou para a universidade, vão deixar de ser. Vão deixar de simplesmente existir porque não faz parte desse tipo, né, de trabalho. A última, interculturalidade, educação indígena, não entendi, formação. Eu acho que a interculturalidade, eu já falei bastante com relação a isso. Como eu disse, eu acho que é um projeto interessante, ajudou muito a gente a refletir, fazer uma autorreflexão do nosso processo, nos ajudou a avançar em alguns aspectos, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, radicalmente falando, o sonho de uma sociedade intercultural é muito distante, né? Muito difícil, porque é isso. Se a gente não quebra, de algum modo, esse etnocentrismo das nossas cosmovisões, fica muito difícil. O que eu não acho que seja impossível, né? A humanidade tem um potencial enorme. Mas a minha aposta é que a gente avance. Já alcançamos bastante tolerância, mas que avançamos na direção do respeito, né? O respeito, eu acho que tem que trabalhar muito, porque isso não acontece. O desrespeito ainda é muito grande. E, para ser sincero, o desrespeito não é só com relação a índios e não índios, entre os próprios indígenas também, por várias razões. Então, há certas coisas que precisa caminhar, acho que, fortemente, né, quanto a isso. Agora, a gente vai continuar produzindo. O ensejo das ideias de multiculturalismo e interculturalismo, sem dúvida nenhuma, nos ajuda, é uma ferramenta importante para enfrentar o que é de mais grave nesse processo de colonização. Eu também concordo que eu sou também um crítico das teorias de decolonialidade, descolonização, pegando a própria colonização, né? Quer dizer, eu acho que a gente não consegue se livrar, né? Quer dizer, a gente tenta nos descolonizar, mas a gente não sai da colonização, né? Eu, nos últimos anos, mas eu estou na fase muito inicial desses estudos, que eu estou chamando de trabalhar mesmo processos pré-coloniais. Então, se eu quero trabalhar conhecimentos verdadeiramente não coloniais, eu preciso mergulhar nos conhecimentos pré-coloniais, antes da colonização. E aí é um trabalho enorme, né? Exige muito... tem que trabalhar muito com a arqueologia, com a historiografia, mas pré-colombiana é muito difícil, né? Existem algumas brechas para isso, mas eu também não sou muito entusiasta dos estudos pós-coloniais, porque, sinceramente, acho que são ainda muito coloniais, né? Não nos permitem desgrudar, né, de fato, da mentalidade colonial, né? Embora, teoricamente, sim, avança. Agora, não ajuda muito a firmeza no pé, não é? Mas eu acho que são apostas boas. Eu gosto de ler, estudo muito, leio bastante, né? É o caso da Bolívia. Eu não sou muito entusiasta. De novo, né? Porque acho que, no fundo, quando a gente pega o que é tradicional indígena, próprio do indígena,
Eu tenho muita dificuldade com isso, eu não sei se vocês vão me entender, estou tentando fazer vocês me entenderem. Eu tenho muita dificuldade, é o seguinte, pegar coisa de índio, vou usar o termo aqui, coisa de índio, que é do índio, pegar isso aqui, eu arranco e jogo no que não é do índio, entende? A escola não é do índio, a universidade não é do índio, o Estado não é do índio. O que vai acontecer com isso, que é aqui indígena, no mundo indígena, eu pego ele, tiro desse mundo e jogo ele no mundo não indígena. A escola, a universidade, o Estado, a igreja, não sei o quê, papapá. Depois de 30 anos de militância e de reflexão, não tenho certeza não, mas começo a duvidar de que isso não se deveria fazer. Não é? Eu sou muito, portanto, cada vez mais na linha de que os índios têm que ir na autodeterminação deles mesmos. Eu não estou falando de soberania, mas pensamento próprio, instituições próprias, vida própria, cosmologia própria, cosmovisão própria, língua própria, e tem que ser assim. Quer dizer, eu estou ficando cada vez mais radical. Vou aproveitar aqui para agradecer, gente, um abraço grande, muito obrigado pelo convite de novo. Bruno, um grande abraço, um velho amigo, né, companheiro de guerra, e a Márcia aqui, geração mais nova, né, Márcia? Parabéns pelo seu trabalho, bola para frente. Bom, eu queria comentar um pouquinho algumas questões aqui, mas primeiro falar para a Júlia que, assim, eu agradeço a tua contribuição, não sei se ela está aqui ainda. Já foi? Mas falar que eu gosto de mentes como a mente da Júlia, né? Que vê um problema, logo tenta buscar alguma solução, né? E realmente eu vejo muita falta disso no sistema educacional, seja indígena, seja esse convencional que a gente tem, né? Eu trabalhei 10 anos como professora indígena e, assim, a gente sair desse discurso, né? Sair do discurso e ir para a prática, são duas coisas bem distantes para quem vive, para quem tem uma vida assim de professor mesmo, né? Então, eu sinto muita falta disso, quando a gente elenca vários problemas e, assim, as barreiras que a gente encontra para tentar solucionar os nossos problemas, que fazem parte do dia a dia das nossas comunidades, fazem parte do dia a dia dos professores, né? Essas questões todas que foram colocadas, assim, as que eu coloquei são mais pontuais nesse sentido, né? De prática educacional mesmo, né? Que está relacionado com o ensino de língua indígena. Então, eu queria só fazer essa consideração a respeito da contribuição da Júlia e agradecer. Eu acho que o fato das pessoas se deslocarem até uma sala de uma universidade numa hora dessa para escutar falar de índio, né, de questões indígenas, eu acho que já é um grande avanço assim para nós. Então, agradecer a presença de todos também. Sobre por que não a universidade indígena e tal, como foi comentado aqui, né? Uma das grandes lutas nossas assim é realmente a universidade, né, indígena, seja lá dentro de algum território indígena, uma terra indígena, mas também o espaço que o indígena tem tentado ocupar dentro das universidades, né? Eu tive numa banca de defesa de tese semana retrasada na UFPR, porque a UFPR é uma das primeiras instituições, né, de ensino superior público que começou esse movimento, né, de cotas, de vagas suplementares, de acesso à universidade, né? Então, foi uma tese muito bacana, que vale a pena muito ler quando ela estiver disponível, né? Porque fala realmente desse processo de acesso dos povos indígenas à universidade. Então, a gente ainda está tentando demarcar um espaço, né? Tentando essa presença indígena, a presença física, né, dos diferentes indígenas provenientes de diferentes povos, e a gente sonha com essa questão toda ali do conhecimento indígena nos espaços.
Eu pesquiso a língua indígena, a língua caingangue, e assim, uma das coisas que me encantou foram as teorias assim, a respeito da linguagem, funcionamento do cérebro, sabe, a mente humana, etc. e tal. E como as nossas línguas, quase nada conhecidas, né, nesse cenário todo ali de pesquisa, como elas podem contribuir e mudar essas teorias de alguma forma, né? Eu estudei questões bem específicas do caingangue, questão da evidencialidade, que pouquíssimas línguas no mundo têm isso, né? E assim, coisas tão encantadoras que a gente vem descobrindo. Uma dessas questões são falantes nativos desse tipo de língua que contém esses aspectos gramaticais, tem certa facilidade em certos tipos de raciocínio, né? É uma pesquisa feita pela professora Jill de Villers, da Universidade Smith College, né? Do estado de Massachusetts, e ela pesquisa a língua tibetana, né? Então, ela faz os experimentos psicolinguísticos, como é que um falante de inglês que não tem essa estrutura gramatical se comporta em determinado tipo de interpretação, digamos assim. Como é que o cérebro humano processa esse diferente tipo de informação, né? Isso, para mim, assim, é uma das coisas que me encantou assim, nessa caminhada ali acadêmica, né? A pesquisa teórica, a linguística, aquela bem mais pesadona, né? Que trata dessas questões teóricas. Então, além da educação escolar indígena, essa é uma das coisas que me encantou, assim. Tanto é que eu tenho tentado buscar entender um pouco mais, né, de pesquisas assim voltadas para a questão as pesquisas na área da neurociência da linguagem, né? E tentando ver questões assim relacionadas a processamento da língua escrita, né? A gente tem tanto problema na alfabetização dos nossos alunos, né? Não só na educação indígena, mas na educação convencional como um todo, e são pesquisas que podem contribuir, né, nesse sentido de procurar métodos novos de ensino, porque, como indígena, eu vejo que a gente tem, a escola está lá, né? Parece que tem povos que tiveram a opção de escolher se querem a escola, se querem a escrita das suas línguas. A gente não teve. Então, a gente está com essa coisa lá, né? E a gente tem que fazer alguma coisa com essa coisa chamada escola. Então, eu acho que a gente tem também ganhos com isso, né? Porque a questão, os domínios que a língua, as áreas que a língua começa a dominar, ela parece que é um fator para o fortalecimento da língua. Então, uma literatura na língua indígena, né, eu vejo como uma questão assim bem interessante para a questão do fortalecimento das línguas, para esse movimento de fortalecimento das línguas, né? E o próprio estudo gramatical, né, da estrutura gramatical das línguas. Tem um movimento novo aí no Brasil, né, uma rede chamada Ciências para a Educação, né? Eu fico encantada com algumas coisas que eu leio sobre esse tipo de estudo, né? Tentando conectar os conhecimentos, porque a gente está acostumado com esse modelo acadêmico tudo separadinho, né? As diferentes áreas que não se conversam. Então, a gente está vivenciando um movimento também onde as áreas de conhecimento tentam se reconectar, né? Para tentar avançar nessa questão de ensino, né? Da língua escrita, essa comunicação via a linguagem escrita, né? Então, eu me encanto com isso, sabe? Eu saí da aldeia para estudar linguística, não pensando nisso, mas foi uma coisa que aconteceu no decorrer. Então, o grande objetivo meu, assim, para ter estudado linguística, é mais voltado para questões educacionais, realmente, né? Mas, ao longo do processo, a gente vai se encantando por algumas coisas, assim. Então, assim,
Esse modelo de escola, né? A gente está muito preso a esse modelo, a esse conceito de escola, né? Então, às vezes é muito difícil a gente enxergar outros modelos, outras ideias de escola, né? Então, esse movimento Ninho de Língua que aconteceu na Nova Zelândia, ele me deixou um pouco assim, me clareou um pouco sobre isso, sabe? Porque foi um movimento que começou assim na base familiar das pessoas, das famílias, né? Famílias se juntando, né? Ou decidindo que iam ensinar a língua maori para seus filhos, senão em poucos anos a língua ia estar perdida, né? Ia ter desaparecido. Numa época em que menos de 20% da população falava maori, né? Então, foi um momento assim, bem crítico para aquele povo. Então, foi a estratégia que eles conseguiram encontrar, né? E o interessante é que desse movimento resultou os ninhos de língua, que hoje chamam de sistema educacional, né? Ensino infantil, né? Então, o que acontece aqui no Brasil é um pouco um movimento contrário, né? Você tem a escola e a gente quer transformar, mas lá o que fica bem claro é que a gente tem um movimento de base, né? Quando as crianças já não estão aprendendo suas línguas em casa, né? Já não tem uma referência natural, né? Dessa aquisição, dessa transmissão do conhecimento. Então, a comunidade, as famílias, os pais decidem se organizar e fazer um movimento. Então, desse movimento resultou o que é hoje os Kohangareu, as Curacaupapa, que são escolas de ensino fundamental e médio, né? E as universidades indígenas. Então, é um movimento completamente diferente do nosso aqui, né? A gente está tentando transformar uma coisa que a gente tem. E o que aconteceu lá é transformar um movimento nosso próprio, de um povo indígena, em um sistema que se traduz por sistema educacional, né? Então, isso, para mim, pode ter vários nomes. Eu acho que está na hora de a gente colocar outros nomes. Porque são outras coisas que a gente quer, não é essa escola. Porque a gente discutiu muito isso na equipe, que tem o risco de a gente chegar aqui no Brasil e pegar as escolas de educação infantil e tentar transformar, mas o que provavelmente pode acontecer é só mudança de nome, né? Muda-se, como diz meu pai, o penteado, só muda o penteado, mas a noiva é a mesma, né? Então, isso para nós, dentro da educação, ela não é interessante. Então, a ideia não é buscar definições para coisas que já existem, mas tentar partir de algo assim que seja próprio caingangue, que seja próprio para outros povos também, né? Porque são questões assim extremamente são situações extremamente delicadas para cada povo. Quando você vê que em poucas gerações a tua língua pode ter desaparecido, né? Então, eu acho que assim é um momento de ver, de as línguas indígenas serem vistas, né, conforme a importância que tem para cada povo, né? Como eu esqueci o nome da menina que falava aqui emocionada sobre os Yawalapiti. Quando você está consciente do que está acontecendo, são questões que de um grupo coletivo passa a ser uma dor individual daqueles poucos falantes, né? Porque eles sabem que se a língua não for transmitida, a língua eles estão perdendo, eles vão perder. Isso não deve ser nada bom para os povos que sofrem isso. Então, é só esclarecer um pouco disso. Gostaria também de agradecer, já finalizando aqui, dizer muito obrigada por cada um que veio e que essas discussões elas possam durar aí, permanecer,
que não sejam coisas pontuais, que a gente saia daqui e as coisas voltem, né, caiam no esquecimento de novo. Então, muito obrigada por tudo. Muito obrigado a Márcia, muito obrigado ao Gerson pelas contribuições. E dizer que é o primeiro encontro aqui, né, que está começando, que a gente tem o ano todo para a gente continuar essas discussões. E as pessoas que estão aí, que venham, né, enchem a sala como estava cheia hoje. Né? Então, nós começamos bem, né? Começamos assim, com o pé direito, né? Com 2 falas muito provocadoras, muito fértil, né? Que vai tirar o sono da gente, né? Vai tirar o sono de muita gente. Então, muito obrigado e retornamos às nossas moradias, né? Às nossas aldeias. Muito obrigado.